Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos, mais uma vez, à Casa de Germano. Que a gente possa sair daqui, com mais um pouquinho de conhecimento, para que a gente possa pôr em prática em nossas vidas aquilo que nós aprendemos hoje. E vamos começar agora com a nossa música do Padre Germano, sem o violão, infelizmente, mas agora vai ser só na voz mesmo. Tá sem o microfone. Então, Cláudio. Vamos lá. Vamos. E daqui? Padre Germano, olhai por nós, dai-nos a bênção do Senhor. Padre Germano, olhai por nós, mostre-nos o caminho do amor. Espírito simples, mas superior, sempre pronto para nos amparar. Espírito vivo e fundamental, Padre, seu amor é imortal. Nosso SEAB é uma dádiva de luz, de caridade, sempre em nome de Jesus. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Amém. Obrigada. Bom, e a página de abertura hoje, ele vem com o tema de crítica do livro Episódio Diário de Divaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. E diz assim: diante dos acontecimentos chocantes do dia a dia e em face de determinados comportamentos equivocados que recebem aplauso geral, vem-te a tentação de criticar. Algumas palavras bem colocadas e serão suficientes para desmascarar mandatários inescrupulosos e indivíduos subservientes de conduta vil. Quase todas as pessoas do círculo onde eles se movimentam conhecem-lhe as falhas. Não obstante, sorriem com falsa anuência em relação à sua forma de viver, quase os detestando. Então, as críticas nelas realmente, no meio em que a gente vive, nós somos tentados a sempre criticar, os outros, o sistema, seja lá o que for, e precisamos ficar atentos a isso. Então, agora vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui nesta casa reunidos, para ouvir as palavras e os ensinamentos de Jesus. Agradecemos pela vida que temos, pela saúde que temos, porque nada é por acaso. Estamos aqui para evoluirmos espiritualmente. E todas essas coisas, elas fazem parte da nossa evolução. Queremos pedir a Padre Germano, a Jesus, que nos ampare, que nos ilumine no dia de hoje e que possamos estar abertos
a receber os ensinamentos que aqui serão prestados pela nossa irmã Rose. E assim, pedimos a permissão para começar a reunião de hoje. Graças a Deus. Obrigada, Ana. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus, né, esteja em nossos corações. Bom, vamos dar início, né, ao estudo desta noite. Acho que tem gente aí que está chegando pela primeira vez à nossa casa. Nossas irmãs, sejam bem-vindas, né? E hoje eu trouxe esse tema, assim, abrir, e foi esse aí. Esse item está no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Bem-aventurados os que são misericordiosos. Neste capítulo, a gente tem perdoai para que Deus vos perdoe, reconciliação com os adversários, o sacrifício mais agradável a Deus, o argueiro e a trave no olho, e não julgueis para não seres julgados. Depois vem as instruções dos Espíritos, que falam em perdão das ofensas, da indulgência, né? E aí a gente vai, né, falar um pouquinho sobre isso. Aí a gente vai dizer assim, puxa vida, isso aí está, o argueiro e a trave no olho. Como é que vedes, olha só, um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou como é que dizeis ao vosso irmão, deixa-me tirar um argueiro do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois então vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Isso está em Mateus, capítulo 7, versículo de 3 a 5. Aí a gente vai dizer assim, puxa, vai trazer uma coisa lá da época de Jesus, está desatualizado isso aí, né? Mas aí vamos refletir, vamos estudar sobre essa frase de Mateus. Nós estamos vivendo uma época, então vamos lá. O argueiro é uma coisinha pequena, um cisco, um grânulo, tá? É o argueiro. E a trave, aí vamos lembrar a trave do futebol. A trave é um toco de madeira, um tronco, uma coisa grande. E aí, Mateus repreende o irmão que está reclamando do cisco do olho quando ele tem o quê? Uma trave. É claro que isso é uma figura de linguagem, que ninguém vai estar com uma trave, né? A não ser em um acidente, né? Mas ele quis mostrar para a gente que nós estamos percebendo, às vezes, um defeito, um erro no outro, que é ínfimo. E às vezes nós estamos com defeitos muito maiores, ou muito mais coisas a criticar, né, dentro de nós mesmos. Então é isso que ele quis falar. E aí a gente vai trazer isso para os nossos dias. Aí a página de abertura fala sobre críticas. Críticas, não é? Sobre críticas, olha só. Porque nós estamos vivendo num mundo conturbado, um mundo agitado e um mundo de muita insatisfação. Muita insatisfação. E aí nós estamos passando por situações, todo mundo, todos os lugares do mundo estão passando por essa mesma situação. Estão enfrentando dificuldades. Nós estamos aí e estamos empurrando, está todo mundo empurrando com a barriga, né? Vai todo mundo empurrando com a barriga. Mas chega uma hora em que a situação fica difícil. E nós ficamos contrariados, né? Ficamos mal-estar, aquele mal-estar de conviver, né? E aí a gente se perde. É o que nós estamos vendo nos dias de hoje, né?
A gente reclama de tudo. A gente reclama que está calor, a gente reclama que as coisas estão muito caras, a gente reclama das dificuldades e a gente enfatiza isso de uma forma que a gente nem está percebendo que está tomando conta de nós. Será que só tem coisa ruim? Eu me lembro agora que a gente quase não pega jornal, né? Mas antigamente, né? Quando a gente lia, aí via aquela manchete, né? Que aquele jornal que só falava em coisas terríveis, né? E dizia assim, se apertar, né? Antigamente dizia assim, se apertar sai sangue. E a gente só via aquela manchete, que era para chamar a atenção, que é para vender o jornal. Isso é marketing, é para vender o jornal. Será que o jornal inteiro, todas as notícias são ruins? No noticiário, todas as notícias são ruins? Não, se a gente for etiquetar, com certeza, nós vamos ter muito mais notícias boas do que ruins. Só que elas não vendem jornal. E aí não é publicado. Mas isso é culpa nossa. Porque aí eu não quero saber. Eu quero saber da fofoca. Eu quero saber de do artista que separou. Eu quero saber do que aconteceu. Do tiroteio. Também. Então eu só quero saber dessas coisas. E aí a imprensa, a mídia, a televisão, a internet, ela coloca isso para mim. E aí eu fico impregnado de coisas que não me acrescentam. E será que o que isso constrói? Às vezes a gente fica angustiado, tem pessoas que ficam angustiadas. Tem aqueles programas que a pessoa fica horas vendo, né? O helicóptero vendo o bandido com um fuzil, com não sei o quê, com não sei o quê, horas! O que vai acontecer com a nossa mente, com o nosso coração, com a nossa saúde? Será que é só aquilo? Não tem coisa bonita para mostrar? Não tem coisa boa? Você vê que a programação, né? A gente quer um programa bom, tem tanto programa, documentário, na natureza, então tem cada coisa maravilhosa, mas não bota. Aí bota esse programa aí que você falou, não é? Aí a gente quer ver o documentário e ficar catando num canal, né, a cabo, que não é todo mundo que tem acesso. Mas a culpa é de quem? A culpa é nossa. Porque nós damos importância da audiência. A televisão ela vai fazer aquilo que dá audiência. Ela vai preparar a programação de acordo com isso. É isso que o povo quer ver? Então, é isso que o povo quer ver. O povo quer ver linchamento, o povo quer ver isso aí. E quer ver lá no programa. Quer briga. É para brigar. É para criar intriga. É para criar confusão. E todo mundo acha maravilhoso. E aí a gente volta para cá. Nós estamos numa casa espírita. Nós aprendemos que somos espíritos imortais, que estamos buscando o quê? A perfeição, né? A evolução. É isso aí. Aqui, quem entra aqui, né? É complicado. É complicado voltar para trás. Porque aí você conhece um mundo em que você sabe que você tem um compromisso com a gente mesmo. Se eu não melhorar, é a lei de causa e efeito. É a lei do retorno. Né? O que eu posso plantar o que eu quiser. Né? Mas vou colher. A colheita do que eu plantar, ela é obrigatória. Então, se eu colho coisas boas, se eu planto coisas boas, eu vou colher coisas boas. Se eu planto coisas ruins, eu vou colher essas coisas ruins. Elas vão acontecer, às vezes, até nessa mesma encarnação. Se não der tempo da gente se reajustar nessa, aí fica para a próxima, que a gente não sabe como vai ser. Então, aqui, o seu Jonas falou na semana passada aí, nós estamos na nossa melhor reencarnação. É a melhor porque se eu estou progredindo, se eu não volto para trás, eu estou sempre, né, na melhor. Agora, não vou aproveitar a oportunidade? Eu tenho que aproveitar a oportunidade. Por quê? Porque eu já sei que eu preciso
me melhorar. Aí a gente vai dizer assim, poxa, mas é difícil. É muito difícil. Impossível? Não. Vou ser perfeito? Não. Ninguém é perfeito. Todos nós cometemos muitos erros, né? O que a gente tem que fazer é o possível para diminuir os erros e aumentar as boas ações. Mas se a gente não fizer, se a gente não se movimentar, a gente não consegue. A Maëlle falou na terça-feira que a gente tem que ter fé. Mas só ter fé funciona? Não. Eu tenho que avançar e tenho que agir. Né? Então vamos aqui lendo e aí a gente vai comentando, né? Uma das insensatezes da humanidade consiste em vermos o mal de outrem, antes de vermos o mal que está em nós. Para julgar-se a si mesmo, fora preciso que o homem pudesse ver o seu interior num espelho, pudesse, de certo modo, transportar-se para fora de si próprio, considerar-se como outra pessoa e perguntar: o que pensaria eu se visse alguém fazer o que faço? Quer dizer, isso aqui, quando a gente olha para o espelho, a gente olha só o nosso exterior. A gente não olha o nosso interior. Porque se a gente fosse olhar o nosso interior, a gente ia refletir sobre as nossas atitudes, mas dificilmente a gente faz isso. É mais cômodo. Eu vou querer buscar defeito em mim? Ah, não. E outra coisa, a gente nunca acha que está errado. A gente nunca acha que tem... considera... não sei, eu acho que eu não tenho. Tem sim, claro que a gente tem. Se eu estou aqui no mundo de provas e expiações, é porque eu ainda não atingi a perfeição. É porque eu ainda tenho que me melhorar. Eu ainda tenho que construir alguma coisa que eu não construí. A não ser que eu venha por missão. Mas aí eu já superei. Eu, com certeza, não estou por missão. Né? Porque missão é uma coisa grandiosa. É uma coisa que é todo um processo, né? E a gente vê aí pessoas, né, que vêm por missão, abdicam da sua vida pessoal, né? E aí a gente vai dentro da própria doutrina, a gente tem o exemplo do Chico, agora tem o exemplo do Divaldo, e você vê que eles foram... foi esticada a vivência deles aqui, porque a gente ainda precisava deles, né? A gente ainda precisa de Divaldo, né? Mas ele já está no limite, e nós ainda não aprendemos. Ou uma pessoa que abdica da sua vida pessoal para fazer caridade, como fez o Chico e como faz o Divaldo com a Mansão do Caminho, né? Que todas as crianças são adotadas por ele. Eu não sei se ainda continua assim, né? Não sei, ainda continua, né? Todas as crianças da Mansão do Caminho, ele adota como filho. E o amor também é como filho, né? Então, assim, será que nós estamos nessa condição? Eu, com certeza, não estou, né? E acredito que a maioria de nós não está nessa condição de estar aqui por missão. Mesmo no sofrimento, mas é missão. Escolheu como Bezerra. E já podia ascender a mundos superiores, mas ele ainda está nessa atmosfera porque ele quer nos ajudar. Ele falou, não, eu quero ainda continuar ajudando, não sei quanto tempo. Tá? Então, aí, isso sim, isso é missão. Mas nós estamos aqui por provação, para resgate, para aparar as arestas com muitas pessoas que já fizemos mal em outras encarnações. E aí a gente está falando nisso porque nós somos espíritas, estamos dentro de uma casa espírita. Então nós acreditamos em Deus, acreditamos que somos espíritos imortais, acreditamos que vamos voltar quantas vezes forem necessárias até atingir essa perfeição, né? E que não existe só o nosso mundo, existem outras moradas superiores, mas também tem inferior. Está todo mundo aí, tem muita gente que está na sua última oportunidade. Porque essa violência que a gente está vendo, essa barbárie, que é barbárie, né? Que a gente está vendo, eu estava comentando aqui antes, quando você faz uma barbárie com uma criança, é porque os instintos humanos não estão presentes.
Então, esses irmãos estão tendo a oportunidade, estão reencarnados. A reencarnação é uma oportunidade, né, da gente se melhorar. Eles vão ser eliminados por Deus? Não, Deus é misericordioso, é justo e bom, vai dar uma oportunidade, mas só que eles vão reencarnar em mundos inferiores. E é isso, a gente não quer, a gente quer ascender para mundos melhores. Então vamos correr atrás para que a gente consiga, né, sempre progredir. Essa é a nossa missão. Então, quando ele diz aqui, que pensaria se eu visse fazer, quer dizer, a gente vê o outro fazer errado. Mas aí vamos usar o Big Brother, né? Se botar uma câmera para ver as nossas atitudes. Então, tem pessoas que a gente acha que é bonzinho, aí a câmera lá mostra ele fazendo barbaridades, não é? Porque ele não sabe que está sendo filmado. Aí, será que nós não somos ele também, em algum momento? Será que nós não fazemos também coisas erradas? E é isso que a gente não para pensar. E aí a gente vai no automático, né? Fazendo, né? No automático. Semelhante insensatez é essencialmente contrária à caridade, porquanto a verdadeira caridade é modesta, simples e é indulgente. Caridade orgulhosa é um contrassenso, visto que esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro. Com efeito, como poderá um homem bastante presunçoso para acreditar na importância da sua personalidade e na supremacia de suas qualidades, possuir ao mesmo tempo abnegação bastante para fazer ressaltar em outrem o que eclipsaria, quer dizer, tirar o brilho, né? Em vez do mal que o exalçaria. Por isso mesmo, porque é o pai de muitos vícios, o orgulho também é a negação de muitas virtudes. Então, assim, muitas das vezes, essa nossa postura em relação ao outro é por esse orgulho, essa vaidade que tem dentro de nós. Porque eu sou melhor, porque eu... Será? Será que nós somos assim, tão perfeitos? Então, vamos parar e pensar. Esses ensinamentos de Jesus, quando ele diz que bem-aventurados são os que são misericordiosos, porque são misericordiosos aqueles que agem com misericórdia. Né? Eu estava vendo até com a Dani que o meu pingente aqui está escrito isso, bem-aventurados, né? Os que são misericordiosos, coincidência, né? E aí, esse que utiliza de misericórdia para primeiro como consigo mesmo, que Jesus não falou, ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, em primeiro lugar, como é que eu vou amar o outro se eu não me amo? Se eu não faço por mim? Se eu me machuco? Né? Em termos de sentimento, de excesso de trabalho, de tantas coisas. Como é que eu vou fazer para o outro? Isso é um contrassenso. Eu tenho que usar de misericórdia para comigo, em primeiro lugar, e depois, como eu estou bem comigo, eu posso fazer com o meu próximo. Então, esse orgulho é o que nos atrapalha demais. O meu carro é melhor, a minha casa é melhor, meu filho é melhor, tudo meu é melhor. E o outro? É igual, gente. Não é melhor que o outro, não. É igual. Né? O que eu gosto em mim, o outro gosta nele. E está tudo bem. Então, quando, né, eu uso de egoísmo, eu estou julgando o meu irmão como inferior, como errado. E não paro para pensar que eu posso estar mais errado do que ele. E geralmente é assim, né? Então, se a pessoa tem um cargo um pouquinho melhor, se tem uma instrução, enfim, determinadas, nem vou falar para, né, certas posições, profissões, né? Então, eles são superiores, tudo. Não é assim. Sabe com quem está falando? Estou falando com um ser humano igual a mim. É claro que você, dentro de uma instituição, de uma empresa, a gente tem que respeitar a hierarquia, com certeza. Não vou chegar lá para o chefe, para o superior, para o presidente da empresa, não é assim. Eu tenho que respeitar, né?
mas eu estou respeitando o cargo, eu estou respeitando a posição que ele ocupa ali. Acabou. Saiu dali, né? Ele é uma pessoa igual a mim. Aí ele quer que lá fora ele seja tratado da mesma maneira? Com que o outro faça tudo para ele? Não, eu sou seu empregado lá. Aqui fora somos iguais. Na praia todo mundo é igual. Por que eu vou chegar lá e vou querer regalia? Não, todo mundo é igual. E é isso que nos impede de ascender. E aí eu não estou agindo com misericórdia. E aí eu não vou entrar nessa frase que Jesus colocou. Bem-aventurados, foram as bem-aventuranças daquele sermão, né, em que ele fala, e essa é uma delas. Então, por que tem um alerta? Isso foi falado na época de Jesus. E ele, o que ele falou? Ele falou que muitos não entenderiam, que viria um consolador, né? Que a gente iria entender melhor, né? E a gente aqui acha, né, que isso foi a doutrina trouxe isso para a gente, né? Tanto é que vem o Espírito da Verdade, que a gente sabe que é o próprio Jesus, orientando a Kardec, né, como ele ia codificar a doutrina. E aí a gente ainda está hoje falando e não entendendo isso. A gente acha só um absurdo. Ah, não existe isso. Não, existe. Existe. Estamos ficando muito, muito vaidosos, muito orgulhosos e nos achando superiores. E às vezes, assim, tem pessoas que é mesmo lá em cima, pedante. E às vezes é ignorância. Às vezes que a gente não para pensar. Tem hora que a gente não para pensar. Às vezes a gente faz um julgamento, a gente não para pensar. Não é que a gente seja maldoso, não estou falando disso não, gente. Não é que a gente seja maldoso, é porque a gente não para pensar. O outro é igual a mim, imperfeito igual a mim. Então o que eu tenho que ter? Tolerância. Essa foi a palavra que eu usei, né, para esse ano. E eu acho que é a mais adequada para todas as situações que a gente está vivendo. É tolerância. Aí tem aqui uns exemplos que eu separei aqui para a gente, umas historinhas, né? Então, tem uma história de uma... que nós somos assim, né? A gente olha o defeito do outro em primeiro lugar do que as qualidades. Às vezes a pessoa só tem um defeito, tem um monte de qualidade, mas ele só aponta o defeito. Aí essa historinha fala numa mulher que era americana, né? E eu não sei, não me lembro assim a situação em que ela estava, em que ela colocou uma frase, um texto, né? E a frase correta, mas faltava um acento. E aí todo mundo riu que ela esqueceu do acento. Mas ninguém elogiou uma pessoa tentando aprender um outro idioma, formulando uma frase correta, né? Ninguém elogiou. Apontaram o erro, o acento. Às vezes a gente até faz de maldade, tem pessoas que fazem até de maldade, mas fazem por ignorância. Pô, vamos valorizar. Todos nós fazemos coisas boas e ruins. Vamos valorizar primeiro as coisas boas? E aí, de repente, quando chegar no defeito, a gente nem vai perceber, nem vai olhar. Então, essa é uma situação. Outra coisa, né? É porque nós criamos um padrão, né? E exigimos perfeição. Os outros têm que ser perfeitos. O marido tem que ser perfeito, a esposa tem que ser perfeita, o filho, né? o meu empregado, né? Todo mundo tem que ser perfeito. Eu exijo uma coisa que eu não consigo fazer. Não, eu exijo além do que a pessoa pode dar. Porque a gente tem que prestar atenção naquilo que é possível, né? Uma vez o Trigueiro falou, o que a gente deve fazer? O que der para fazer. Desde que eu tenha boa vontade, que eu tente fazer o melhor, eu estou fazendo.
Se eu não consigo fazer tudo, eu faço o que der para ser feito. Né? Então, quando a gente fala assim, em padrão, né? Aí outro exemplo que a gente lembra daquele do touro, né? Do Ferdinando, que todo mundo esperava dele que ele fosse na arena, né? E ele foi cheirar flores. Mas não pode, o touro tem que torear. Mas por quê? Isso são padrões que nós criamos, né? Mas que nem todo mundo é igual, nem todo mundo pensa igual. E a gente tem que ter tolerância para com esses que estão fora do padrão. Porque aí eu vou cair no preconceito. Eu exijo do outro uma coisa que ele não faz, e aí eu começo a criticar. Mas por que tem que ser assim? Por que tem que ser assado? Né? E aí eu começo a criar essa separação, essa divisão, que só nos afasta de Deus. Porque se eu estou num mundo para me melhorar, quando eu tomo uma atitude errada, eu estou me afastando de Deus. Eu estou perdendo a minha oportunidade. Né? Outra situação, né? O cara era chefe numa sessão, aí ele atendia as pessoas, né? Quando atendia as pessoas, puxava a cadeira, aí as pessoas que atendiam puxavam a cadeira para atender a pessoa. E a cadeira ficava fora do lugar. E aí ele ficava incomodado que ninguém botava a cadeira no lugar. Aí um dia ele chegou em casa reclamando da mulher, né? Reclamando com a mulher do que tinha acontecido lá na repartição, na sessão. Aí ela falou assim, ué, você faz a mesma coisa, você puxa a cadeira para ver a televisão e larga a cadeira fora do lugar. Aí ele se tocou, né, que ele fez a mesma coisa. E a gente não já aconteceu com a gente isso? Da gente criticar alguém e de repente a gente se vê fazendo a mesma coisa errada que a gente está criticando naquela pessoa? Então são coisas mínimas, né? São coisas pequeninas que a gente tem que reconstruir. A outra que essa todo mundo conhece essa história, né, da mulher que olhava e via pela vidraça dela, né, e via o lençol da vizinha. Nossa, que mulher porca, que lençol encardido, essa mulher não sabe lavar roupa direito, né? E só vivia reclamando. Ela, de novo, olha só o lençol da mulher mal lavado. Aí teve um dia que ela olhou né? Ela olhou, nossa, até que ela aprendeu a lavar o lençol. Aí o marido, não, fui eu que limpei as vidraças da nossa janela. Quer dizer, era a janela dela que estava suja, ela olhava pela vidraça e via o lençol sujo, mas era a vidraça dela que estava suja. E nós somos assim. Né? Às vezes a gente enxerga lá do outro uma coisa que é nossa. No caso ali, era ela, né? E esse olhar através do espelho, quando a gente falou no início, é o olhar dentro de mim. É muito difícil a gente admitir os nossos erros. Muito difícil. Né? Mas a gente tem que parar e pensar. A gente não tem que ser conduzido. Nós estamos vivendo numa era em que a gente idolatra pessoas que não acrescentam nada. Como o que a gente vê na televisão, né? Então são pessoas, o que elas trazem? Agora a moda é ser influencer, né? Ganha um dinheirão, e você tá com o teu bolso vazio, e dando os likes para a pessoa ficar com o bolso cheio. Não para pensar nisso? E aí o que o influencer diz é o que está certo, é o que está correto. Gente, a nossa doutrina, ela prima pela razão. A doutrina espírita é a fé raciocinada. Nós não estamos mais naquela fase, porque é muito fácil. É muito fácil de chegar num lugar, num templo, não vou citar, num templo religioso, e dizer assim, não, mas você vai ser salvo. Não, olha só, você conta os seus pecados, você vai ter sua penitência, e você vai ser salvo. Não vai para o inferno, não, vai para o céu.
Ou então você vai para o outro lugar que diz assim, não, se você pagar o dízimo, se você pagar isso ou pagar aquilo, você tem lá o seu lugar garantido. Não é mais fácil? Aí vem para cá, para a casa espírita, e a gente diz que a pessoa tem que se melhorar. Ah, quem é que vai querer vir aqui? Ainda bem, olha só, tá cheio. Mas por quê? Porque a gente já descobriu, porque a gente já percebeu, a gente já entendeu que esse é o caminho. Que o outro caminho é a porta larga. Oh, essa é ótima de passar, mas naquela estreita que a gente tem que se espremer, aliás, né? Que a gente tem que se espremer. Ih, gente, aí é difícil. Ah, não quero isso não. Não quero isso para mim. E aí, o que vai acontecer? Nós só vamos ter decepção, vamos ter muito sofrimento, ainda nessa própria encarnação. E para as próximas, então, nem se fala. E quando eu ainda passo por cima de princípios éticos, morais. A gente fala muito na doutrina em reforma íntima. O que é essa reforma íntima? É isso que a gente está falando aqui. É o tentar corrigir as nossas imperfeições. Qual é o lema? Um dos lemas da doutrina, né? O verdadeiro espírita é aquele que se esforça para corrigir as más tendências. Não é o verdadeiro espírita, não é aquele que é perfeito, porque perfeito nós não somos. Vamos terminar essa vida aqui imperfeitos ainda. Mas quando a gente se esforça em corrigir essas imperfeições, aí sim. E outra coisa, porque a gente, assim, hoje em dia está se falando muito, né? Porque Kardec está ultrapassado, porque a doutrina está ultrapassada, não sei o quê. A gente tem que aprender a utilizar a razão. Hoje foi colocado lá no grupo, né? O que a ciência já está conseguindo comprovar. E Kardec era um homem de ciência. Então, ele era um homem, né? Um homem branco, europeu, né? No século XIX. Então, o que a gente... Muitas coisas que estão escritas é porque eram daquela época. A gente tem que levar para aquela época. Eu trago para os dias de hoje, então eu tenho que, né? Não modificar, mas eu tenho que entender que a linguagem é outra. Quem há uns anos atrás, né? Há 30 anos atrás, falasse que o celular que eu vou botar, que eu vou falar com o outro do outro lado do mundo, é maluco, né? Mas a doutrina já falava isso. André Luiz já coloca lá nos livros dele muita coisa que hoje a gente está vendo, né? Então quando a gente procura explicar, é para que seja mais fácil. Quando a gente fala em determinadas coisas dentro da doutrina, é para que seja mais fácil, não é para que seja difícil. Quando a gente fala, tem que estudar, tem que ler, é para que a gente possa entender. Como é que eu vou entender se eu não tiver o conhecimento? Mas é muito mais fácil, como eu falei antes. É muito mais fácil eu chegar lá e dizer, não, tu tá salvo. Tu vai ser próspero, tu vai ter riqueza, tu vai ter isso, vai ter aquilo. Então a pessoa vai para lá. É mais cômodo, eu vou para lá para aprendizes, para dizer que eu vou sofrer as consequências dos meus erros? Porque nós sofremos as consequências dos nossos erros, né? Emmanuel diz que a paz que eu quero no mundo, ela tem que estar em mim, que eu quero dos outros, eu quero paz. Todo mundo quer paz, todo mundo quer tudo de bom. Mas será que eu estou fazendo também tudo de bom? Eu quero sempre do outro, eu não quero fazer, não quero ter trabalho, né? Então, assim, e tudo a gente deixa passar, né? Tudo eu vou deixando passar, tudo eu vou deixando passar. Aí depois eu sofro as consequências disso que eu não fiz, né? Porque o mal não é só fazer um mal, a ausência do bem também é mal. Então, muitas coisas que eu poderia fazer, deixo de fazer. E eu vou ser cobrada do que eu poderia ter feito e não fiz. Quantas pessoas podem? Gente, eu estava escutando falar que os 3 mais ricos, né, que estão lá nos Estados Unidos, lá agora, né, no poder, junto com o presidente,
São as 3 fortunas, maiores fortunas do mundo. O cara, bom, não sei, estou vendendo peixe como eu comprei, né? Que juntando as 3 fortunas deles, se eles pararem de ganhar dinheiro e gastarem $1 milhão por dia, 3 gerações eles ainda conseguem manter. 3 gerações. Olha o tamanho da fortuna dos 3. 3 gerações é a dele, a dos filhos, a dos netos. Sem entrar dinheiro. E aí esse povo não resolve a fome do mundo? Quando a gente vê determinadas coisas, a gente vê pessoas, aí eu estou citando eles lá, mas a gente tem aqui no nosso país. Pessoas enaltecendo, né? Artistas, jogador de futebol, né? Eles fazem caridade. Mas será que faz a caridade que poderia fazer? Faz a caridade para mostrar que faz alguma coisa. Então, quer dizer, o mundo ainda não está melhor, por quê? Por nossa causa. Porque, de repente, nós não temos a fortuna que eles têm. Mas se nós tivéssemos, será que nós não faríamos a mesma coisa que eles fazem? Então, é isso que nós temos que parar e pensar. Ao julgarmos o nosso irmão, primeiro vamos olhar para nós. Eu não tenho que julgar o irmão, eu não tenho que criticar. Né? O preconceito é uma coisa vergonhosa. Vergonhosa. Qualquer tipo de preconceito. De sexo, de cor, de qualquer preconceito. Eu não posso ter. Eu tenho que entender o irmão que chega. É claro que você tem que ter uma postura, porque senão, né, a gente também não consegue viver, porque vamos ficar, né, enterrados na situação errada dos outros. Mas eu tenho que ter misericórdia, como a mensagem dessa noite fala para nós. Eu tenho que ter misericórdia para com o próximo, para que Deus... Aí vem o item seguinte, que diz assim, não julgueis para não ser julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Aí a gente vai lembrar de quem? Da mulher adúltera. Jesus não falou nada, que ele nem podia falar, porque ele estava sendo testado. Ele só fica lá, que atire a primeira pedra aquele que estivesse em pecado. Quem foram os primeiros? Os mais velhos, porque são os mais pecadores, né? Tem mais tempo de erro. Né? Então é assim que nós devemos julgar. Tem aqui no Fonte Viva, depois vocês podem ver, mas eu não vou ler, não. O item 113, que diz aqui, busquemos o melhor. A única coisa que eu vou ler daqui é que, para concluir o nosso estudo dessa noite, que seria de nós se Jesus não nos desculpasse os erros e as defecções de cada dia? Então, nós somos errantes, erramos, errados, né? Não é errantes o termo. E a gente não pede todo dia, perdão, a gente não pede perdão a Deus o tempo todo. A gente pede a Jesus, a gente pede a Germana, a gente pede, né, o tempo inteiro. O que seria de nós? Por que a gente pede? Porque a gente fez alguma coisa que não devia. Então, se Jesus, se Deus não tivesse misericórdia conosco, o que seria de nós? Mas eles têm misericórdia, têm paciência conosco, nos dá sempre uma nova oportunidade. Então, ele conclui assim, nesse capítulo, dizendo assim, consagremos-nos à tarefa que o Senhor nos reservou na edificação do bem e da luz, e estejamos convictos de que, assim agindo, o argueiro que incomoda o olho do vizinho, tanto quanto a trave que nos obscurece o olhar, se desfarão espontaneamente, restituindo-nos a felicidade e o equilíbrio através da incessante renovação.
Então, eu convido a todos nós, né? Porque quando a gente faz um estudo, a gente sempre vê alguma coisa. Aí teve um item que eu ouvi assim, que eu falei assim, gente, é mesmo. A gente condena sempre o outro, né? Você condena o médico, se ele for gordo, endocrinologista, aí você condena, né? Aí você condena o cardiologista que está com cigarro. Mas será que a gente já parou para pensar? Por que será? Não é? Aí eu falei assim, gente, é isso mesmo, olha só. A gente parou para pensar que pode ter um motivo para aquele médico estar assim, ele pode estar tomando um corticoide, ele pode estar passando por uma situação difícil, pode não ter ninguém para fazer a comida e tem que comer muito pão, né? O cardiologista pode estar nervoso, pode estar nervoso demais e precisar acender um cigarro para relaxar, né? Então a gente não pode olhar para o outro com essa crítica pesada. Se a gente olhar para o outro com compreensão, com misericórdia, isso volta para nós. Tudo que a gente manda, volta. Então vamos colocar coisas boas na nossa caminhada e ter paciência e tolerância com o nosso próximo. Fica aí a mensagem da noite, tá? Muito obrigada por me ouvirem. Obrigada, Rosa, pelo estudo de hoje. E agora vamos passar para a segunda parte, que serão os passos. E aí gostaria de pedir a todos que mantivessem silêncio, né, para que possam ajudar também na hora do passe. Muito obrigada e uma boa noite.